Olá, meus amigos e minhas amigas, sejam muito bem-vindos e muito bem-vindas a mais um lançamento de livro aqui pela editora Diálogo Freiriano. Nós que somos especialistas em converter o teu TCC, teu mestrado e doutorado em livros. O nosso autor de hoje é o Cadmo Carvalho, ele já está aguardando para conversar com a gente, mas antes vou colocar para vocês em destaque a capa do livro dele, que é Perspectivas Educacionais Emergentes da Inteligência Artificial, Desafios Contemporâneos. Primeiramente, Cadmo, seja muito bem-vindo, tudo bem contigo? Tudo bem. Perfeito. Para a gente iniciar, então, nosso bate-papo, eu gostaria que tu se apresentasse, falasse um pouquinho sobre o Cadmo, o que é que ele faz da vida, para que o pessoal que nos assiste possa te conhecer melhor. Certo. Eu sou bombeiro militar, eu trabalhei durante quase 15 anos nos colégios militares, sou formado em psicologia, direito e tenho também mestrado na área, da educação. Durante esse período, eu também me especializei na área de tecnologia, fazendo vários cursos técnicos, como, por exemplo, técnico de informática, área de redes, programação, desenvolvimento, dentro desse contexto da área de tecnologia. Perfeito. E Cadmo, como foi que tu encontrou a editora para poder dialogar, então, sobre essa tua obra? Quando eu comecei a desenvolver finalizei a dissertação, eu passei a pensar e avaliar a questão da produção dessa dissertação, de transformar ela num livro. A primeira coisa, eu sempre observava ali nas editoras a questão da produção desse livro. E verificava que ninguém comentava sobre transformar uma dissertação num livro. Então, quando eu encontrei a editora falando, explicando sobre essa forma de publicação, eu me interessei sobre o trabalho aí da editora, né? Nesse contexto. Então, foi buscando ali nas redes sociais ali e acompanhando a divulgação dos livros nessa transposição da dissertação em livro que me interessei. Que bacana. Vou colocar novamente aqui em destaque a capa do livro do Cadmo, que é Perspectivas Educacionais Emergentes da Inteligência Artificial, Desafios Contemporâneos. E agora vamos falar de fato sobre essa obra. Eu queria que tu contasse um pouco dessa tua trajetória de pesquisa, teu processo de escrita, perdão. E ainda queria que tu contasse para gente, deixasse um spoiler, um gostinho do que é que o leitor vai encontrar ao navegar, vamos assim dizer, nas páginas do teu livro. Certo. Quando eu comecei o livro, aliás, a dissertação em si, né? Eu iniciei ela em 2022. Na época, a parte de tecnologia exclusivamente sobre inteligência artificial, ela ainda estava muito precária. Então, existia uma dificuldade muito grande de escrever sobre inteligência artificial na perspectiva educacional. Por quê? Porque não existia discussão em cima dessa análise, de como essa inteligência artificial poderia ser usada, e a eficácia dela. Alguns países já estavam desenvolvendo esse tipo de tecnologia para desenvolver para que pudesse ser utilizada ali na área educacional, mas tudo era muito precário ainda. Então, eu vejo que a dificuldade maior foi na produção e no desenvolvimento dessa dissertação. Para você ter uma ideia, foi preciso ter aí mais de 140 referências. E nesse contexto, eu tive que utilizar vários tipos de recortes, né, ali para que formasse ali um texto discutindo sobre determinado assunto. Então, eu falo ali dentro
do livro, num aspecto, eu divido ele em três partes, né? Inicialmente, eu introduzo ali a questão da perspectiva educacional no aspecto ético, jurídico, cultural. Depois eu faço uma discussão num segundo capítulo ali a respeito da questão cultural disso tudo, e aí entra uma ênfase na questão crítica, né, numa abordagem sociocultural, na perspectiva de dialogar com o leitor, apresentar ao leitor ali tanto o aspecto positivo quanto o aspecto negativo dessa tecnologia. E, por fim, eu falo um pouco de como essa tecnologia pode ser utilizada na questão educacional, né? As ferramentas que existem hoje em dia e de que forma isso pode ter eficácia ali no processo educacional. Perfeito, e Cadmo, o nosso espectador se interessou pela tua obra e gostaria de fazer a leitura dele. Como que o leitor ele consegue ter acesso, então? Certo, ele consegue ter acesso ao livro de forma física e também de forma virtual. Eu disponibilizei inicialmente o livro lá na plataforma da Amazon, né? Então, a pessoa pode ter acesso ao livro nesse contexto, né? E aí, junto com a editora também, eu acredito que pode ser disponibilizado também o livro, né, para que possa ser impresso ali e vendido. Perfeito, eu vou colocar novamente aqui em destaque a capa do livro do Cadmo, que é Perspectivas Educacionais Emergentes da Inteligência Artificial, Desafios Contemporâneos, um assunto muito atual, porque hoje em dia todo mundo com o celular na mão tem acesso a pelo menos uma inteligência artificial. Hoje em dia, as pessoas geram imagens através da inteligência artificial, as pessoas fazem pesquisas, e muitas vezes a gente não sabe qual o limite disso, né? De, ai, vou fazer uma pesquisa para fazer um trabalho, e já ocorreu, a gente vê volta e meia algumas notícias, ou quem tem mais o contato acadêmico, às vezes sabe que algumas pessoas acabam utilizando isso de uma maneira um tanto quanto errada, né? Acaba utilizando a inteligência artificial para fazer os seus trabalhos, às vezes não pesquisa a fonte, às vezes aquela fonte não está correta, ou acaba mandando a própria inteligência artificial fazer o seu trabalho, que é uma coisa completamente errada. Então, Sim. vale a pena a leitura aí das perspectivas educacionais emergentes da inteligência artificial, desafios contemporâneos, do nosso autor Cadmo Nascimento. Cadmo, aproveitando que nós estamos aqui com a tua capa em destaque, eu queria que tu falasse um pouco mais sobre ela. Como é que foi também o teu processo junto à editora, a tua experiência para a criação da capa e também a diagramação do miolo? A capa ela foi muito interessante, assim, porque na época, talvez eu inicialmente pensei que seria uma das etapas mais difíceis, porque eu precisava alinhar aquilo, o tema, a imagem ali proposta, né? Então, salvo engano, acho que foi a Laura que me acompanhou nessa elaboração. E aí ela trouxe algumas imagens dentro que pudesse ali, na entrevista, que pudesse ali coincidir com aquilo que eu esperava. E aí, dentro desse contexto, eu até falei para ela, falei, olha, o Laura, eu acho que criança eu não gostaria, talvez uma adolescente, alguma coisa nesse contexto assim, para que pudesse casar ali com a imagem. E ela trouxe algumas outras imagens, depois eu pensei, voltei novamente na questão da criança. Eu falei, eu acho que a criança seria muito interessante, porque ela traz uma questão de desenvolvimento, né, de criação, de processo. Então, quando eu me encontrei com essa imagem e fui ali lapidando ela ali, trazendo uma cor mais forte, uma entonação, o símbolo da tecnologia para que pudesse conciliar, o mundo por detrás daquilo tudo.
foi trazendo um processo de reflexão e ao mesmo tempo, de forma que pudesse instigar o leitor ali com relação ao tema. Então, eu acho que a criança é o ponto central, que ela traz esse desenvolvimento, essa criação, esse surgimento, esse processo que ainda está em andamento, né? Que até porque na época foi aquilo que mais aproximou. E aí a imagem no fundo do mundo, da globalização, de tudo aquilo que a tecnologia oferece juntamente com o tema, né, que é a questão contemporânea. Então, eu acho que foi dentro desse contexto. E a questão da conversão do livro em um formato, da dissertação em um formato de livro, foi um processo difícil, né? Dispendioso, porque exigiu ali da minha pessoa uma reflexão do ponto de vista que o leitor pudesse entender, compreender e o livro tivesse um ritmo. Né? A gente sabe que a dissertação ela segue certos requisitos, parâmetros ali científicos, e aquilo, às vezes, para o leitor, acaba sendo algo, digamos assim, não tão didático. Aí, dentro desse contexto, essa conversão, essa lapidação, esse desenvolvimento para que o leitor pudesse ter uma leitura mais fluida, foi um processo lento, mas que trouxe uma qualidade muito boa para o livro também. Perfeito, Cadmo. Agora a gente se dirige ao final do nosso bate-papo, agora que a gente já explicou e já deixou o leitor bem instigado a fazer a leitura da tua obra. Eu queria que tu deixasse uma mensagem, um recadinho para as pessoas que têm o desejo de fazer uma publicação, seja de um livro autoral, seja de uma publicação acadêmica, do TCC, do mestrado, doutorado, porém ainda não a fizeram. Certo. Eu acredito que o ser humano, assim, a gente tem que colocar aquilo que a gente pensa para fora e expressar isso em forma de palavras, de texto, né? De forma que aquilo fica sacramentado, guardado ali, não a 7 chaves, mas disponibilizado ali para o leitor, de forma que daqui 5, 10 anos o leitor possa ver, é algo muito interessante. Então, eu vejo que a possibilidade de expressar, colocar para fora, não só aquilo que o ser humano pensa, né? Eu vejo muitos trabalhos científicos praticamente engavetados, né? Ali onde o leitor ele não consegue ter o acesso necessário, né? Ele não consegue discutir ali, ele não consegue ler ali, né? Então, expressar isso é compartilhar conhecimento, transpor uma barreira que existe atualmente. Então, eu acho que a gente consegue dialogar com a gente mesmo no processo de produção e a gente consegue também colocar esse conhecimento acessível. Eu tive a oportunidade, ao finalizar o livro aqui, de disponibilizar esse livro, inclusive, para a Secretaria de Educação aqui do Estado. Então, de forma que esse livro não fique guardado, não fique limitado, né? Futuramente eu penso em disponibilizar, inclusive, nas redes sociais, na própria internet, para que o livro ali em formato digital não se perca, né? Que as pessoas possam tirar proveito dele, tanto no aspecto científico, quanto no aspecto do conhecimento. Então, eu acho que para o leitor, para quem tem interesse de publicar, quem tem vontade de escrever, eu acho que é uma reflexão que eu deixo aí em cima disso. Fica então a mensagem do Cadmo para você que tem o seu livro autoral, seu TCC, seu mestrado ou doutorado aí pronto para ser publicado e
ainda não publicou. Não deixa o teu conhecimento guardado somente para você, guardado no fundo de uma gaveta ou parado numa estante de uma universidade. Muitas vezes tem alguém que está precisando ter acesso ao teu conhecimento. Então não fica com ele somente para você. Cadmo, muito obrigada pela tua disponibilidade em conversar conosco hoje e fazer esse lançamento digital do teu livro. Muito obrigada. Eu que agradeço. E a você que nos assistiu até aqui, também deixo o nosso muito obrigada e aproveito para fazer um convite bem especial, para que você nos conheça através das nossas redes sociais, nosso Instagram, Facebook, LinkedIn e também aqui o nosso canal no YouTube, onde temos diversas entrevistas com os mais variados autores e assuntos. De repente, um desses assuntos é o assunto do teu interesse, que vai colaborar com a tua pesquisa e, por que não, com a tua vida também, né? Não esqueça, conte conosco. Até a próxima. Tchau, tchau. Obrigado.